Hey there! Como é que está? Vamos aí aos agradecimentos. Nós tivemos aí São Gonçalo, participação esplendorosa, né? O Natanael, Marta. Quero agradecer do meu coração a participação de vocês. Gabriel, lá de Belém, vai aí à tarde aí para a universidade, segundo aqui a informação dele. Temos também o pessoal lá de Bonfim, de Canavieira, Santa Luz, né, Baixa Grande do Ribeiro, sempre bacana. Hoje eu senti falta de Santa Rosa do Piauí, também um polo muito participativo, muito bom ter os alunos de lá também, são muito participativos. Vamos lá trabalhar? Nós deixamos aqui no segundo momento, né, um modelozinho aqui já só no ponto de nós visualizarmos. Olha, todos esses aqui têm algo em comum. Eles estão me apresentando uma ideia de futuro. Você vai ter aí o will, né? O will. Então, você vai colocar eles verão. He will, tá? Ó, eles. They will. Ou se fosse ele, então vai ser he will, né? They will see the movie. Olha a palavra aí, the movie. Eles verão, né? Eles verão. They will see. Olha o nosso tempo verbal. Eles verão, né? Next week. Na próxima semana, tá? Na próxima semana. Eu quero dizer que ele vai viajar. Ó, o ele, é o he. Dessa vez agora, né? Vamos colocar o he. Então você vai colocar he will. Ele vai jogar. He will play. He'll play. Ou he will play. Para dizer que ele vai jogar. Ou ele jogará futebol tomorrow. Amanhã. Ele jogará futebol tomorrow. Amanhã. Ela jogará cartas na próxima semana. Então, she will play. She will play, né? Ó. She will play. Tá? Cards na próxima semana, next week. Tá? Na próxima semana, next week. Então, agora você já sabe como escrever algumas sentenças envolvendo esse tempo verbal, né? Envolvendo aí o tempo verbal. He will play soccer tomorrow. Or he'll play. They will see the movie next week. She will play cards next week. Para dizer que ela jogará, né? Ela vai jogar. Muito bem. Vamos aí. Ele pede que reconhecemos a estrutura para dizer se é afirmativa, se é negativa, se é interrogativa, o tempo verbal. E ele pede que coloquemos aí a existência de pronomes ou não e, obviamente, a tradução. Ele coloca assim: Life won't wait forever. Né? Que a life won't wait forever. Ele fala que a vida, ela não vai esperar para sempre. Diz que a vida não espera para sempre. Uma das versões, né? Traduzindo aí ao pé da letra, deixando bem bonitinho. Então, a vida não vai esperar para sempre. Ele pergunta aí qual a estrutura. Eu consigo visualizar a estrutura, né? Ó, negative form. A negative form. Negative form. Você tem a estrutura de negativo. Que você vai ter um subject mais um auxiliary, um auxiliar,
mais not, ou a forma contracta ou a forma normal, ali foi contraída, mais o verbo, que é o main verb, mais o complemento, caso tenha. Tá? Então, ali, nós podemos visualizar o sujeito, que é a vida. Um auxiliar mais o not, que é a forma abreviada de will not, que é igual ao won't. Tá? É esse menino aqui que me dá a certeza que o tempo verbal é o futuro simples. Na sequência, você tem o verbo, o main verb, é o verbo esperar, aguardar, e ele está na sua forma base, ou seja, sem o to. E nós temos aqui o complemento, tá? O complemento. Life won't wait forever. Que a vida, ela não vai esperar para sempre. O que é que eu não consigo detectar? Eu não consigo detectar a presença aí de pronome. Então, não tem, tá? Não tem. Nope, né? Não tem pronome. O tempo verbal, tense, pelo auxiliar won't, é a abreviação de will, mais not. Isso me levando a crer a presença do simple future. Do simple future, tá? Will not, simple future, marcando presença. Saindo agora da parte de tempo verbal, revisamos aí o futuro simples. Ele trouxe aqui uma imagem, não é? E trouxe algumas coisas bem interessantes. Por um exemplo, nós estamos notando que temos ali um código de barras, né? Um código de barras. É o primeiro item. Eu consigo ver aqui um elephant e um código de barras. Certo? Outro detalhe, eu consigo verificar que é algo voltado para a defesa desses animais. E a própria mensagem, né? Parem de negociar, né? De mercantilizar, de deixar mercantil, né? A vida selvagem, os animais selvagens. Está aqui, ó. Animais selvagens, silvestres, né? Ele fala lá sobre a questão de comércio, né, ó, de venda. Muito bem. Então eu consigo visualizar que é um texto que ele traz uma linguagem verbalizada e uma não verbalizada. E aqui nós temos o stop, né? E nós temos aí a animais selvagens, vida selvagem, né? Tá? Vida selvagem. E nós temos também o comércio, trade. Vamos ver o que é que a questão vai pedir. Algumas organizações sem fins lucrativos fazem anúncios em defesa da natureza e da vida selvagem, como o anúncio que nós vimos. What is the meaning of the elephant behind the barcode? Ele quer saber qual é o significado, o que significa, né? Qual é
a ideia, o significado do elefante, né, atrás do código de barras. Nós usamos muito o código de barras para quê, senhores? Me dá a ideia de quê? De venda, tá? Qual é a conexão atrás, né, da imagem? Essa é a palavra behind, né? A imagem e o texto escrito. Então, ele quer que você analise a propositura. Ele quer que você visualize, não é? Qual é a mensagem que foi enviada, qual é a mensagem conectada entre a presença da imagem e a presença também, né? A presença também do verbalizado. Então, se você analisar, ó, olha aí. Então, qual é a mensagem? Qual é o significado desse elefante atrás do código de barras? E qual é a mensagem do verbalizado com o não verbalizado? Vamos lá, pessoal, lá de Baixa Grande do Ribeiro, Canavieira 7, Santa Luz 3 e São Gonçalo. Tá? Vamos deixar aí 2 minutinhos para a tradução e o raciocínio da questão. Organismos, órgãos, né, entidades, tá, que são voltados para a proteção. Então, eles fazem o processo de protect the animals, né? Nós sabemos que os elefantes, eles são realmente muito comerciais, né? Tem ali o marfim, tem o que você consegue imaginar pode ser vendido do animal, né? Então, a ideia principal, senhores, é justamente essa. É, espere que perceba a intenção da propaganda de mostrar que animais silvestres, como os elefantes, são vítimas, não é, de que os animais, ó. A ideia é demonstrar que os animais silvestres são
vítimas de comércio, né? Comércio ilegal, contribuindo aí, senhores, contribuindo aí, né, para a extinção. E qual é a conexão? O texto, ele solicita o fim do comércio da vida silvestre. E a imagem destaca um elefante por trás de um código de barras, como se ele fosse um produto à venda. Então, chama a atenção, né, para o fim do comércio ilegal de animais silvestres. Para tanto, o que foi que eles utilizaram? Eles utilizaram aqui para o fim, né? Ele disse assim, ó, stop, né? Comércio, trade, tá? E por que que eu sei que são ilegais? Porque ele colocou o elefante e colocou o código de barras. Então, nós já sabemos que os animais silvestres, eles não podem ser comercializados. Eles devem ser o quê? Preservados no seu hábitat natural. Tá? Então, aqui é uma pauta publicitária, uma propaganda, e ela tem essa função apelativa, nos levando a uma reflexão, inclusive um tema muito abordado, né? Maus tratos dos animais, tá? Extinção da fauna e da flora, tá? Também é muito fácil de acontecer, tudo bem? Muito pautado, né, na questão do desmatamento, do meio ambiente, certinho? Das queimadas, certo? Do uso de combustíveis fósseis e as energias da sua, é, 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 da sua plataforma de oferta de energia limpa, tudo bem? Então é muito tranquilo esse tipo de texto. Continuando ainda na mesma vibe, né? Saímos agora de um elefante por trás de um código de barra e agora continuamos aqui com uma propaganda, uma pauta publicitária, text and reading. Vamos lá, reading, tá? Deixando aí para 2 minutinhos na tela, por favor.
Alright, vamos lá. Primeiro item que eu tenho que levar em consideração é isso aqui, ó. Obrigado aí a participação do pessoal lá de Canavieira, tá? Ó, se você observar, nós temos aqui advertising. Esse advertisement, né? Ele às vezes é usado só pela abreviação de AD. Quer dizer anúncio. A intenção, né? Ó, nosso cognata. A intenção deste anúncio é alertar para o perigo, né? De levar, carrying, levar many, muitas things, coisas no caminhão, truck, caminhão. Será que a intenção da propaganda é esse, de fato, alertar para o perigo de se levar muitas coisas no caminhão? Até mesmo porque, gente, nós temos aqui algo muito, digamos assim, muito exagerado, não tá? Exagerado? E eu sei que uma das funções da pauta é justamente me trazer esse exagero mesmo. Ó, aqui nós temos uma propaganda. Olha aqui a marca, tá? Olha aqui mais alguns dizeres, tudo bem? Nós temos aqui como entrar em contato. Eu percebo que é um caminhão e um caminhão que está saindo muito bem. Eles exageraram, claro, tá? Então a função aqui, gente, é óbvio. A função é apelativa. Eu tenho um texto multimodal, né? Multissemióptico, tenho. É uma função apelativa. Ele está ali querendo vender um produto. Então, ele vai falar sobre as qualidades deste produto. Então, nós temos aqui, para proteger a vida, life, né? Of the animals, dos animais, né? No transporte, para another place, um outro lugar, né? Um outro lugar. Anúncio, ó, para demonstrar a capacidade, né, a performance de equilíbrio. Ou para show, demonstrar a força, resistência do caminhão prata. Silver Truck, caminhão prata. Certinho? Então aqui nós temos o caminhão prata e aqui eu poderia confundir com esse vermelho. Mas observe que todos estão em cima dessa plataforma. É claro que criou-se um exagero, porque ele quer demonstrar justamente essa força, né? Essa capacidade, né? E fazer, obviamente, propaganda, mesmo que de forma muito exagerada, dessa caminhoneta. Então, portanto, aí, letra D é a nossa resposta correta. Letra D é a nossa resposta correta. To show, né, the strength, a força, mostrar a força do caminhão prata. Realmente muito forte, né? Então, a intenção desta publicidade é, de fato, né, ó, mostrar a força do caminhão prata, né? Caminhãozinho aí de prata, né? Prata. Resposta, né? Resposta, letra, resposta, essa letra D. A resposta, letra D,
para nosso texto. E aqui está justificativo, tá? O caminhão prateado teria a capacidade de transportar cargas muito pesadas, tá? O caminhão prateado, ele teria essa capacidade. Então, a intenção é justamente essa, né? A propaganda, a mídia, ela traz essa intencionalidade. Apresentar o quê? A força. Olha aqui a palavra. A força. Tá? Você tem aí, ó. A força. Olha lá a palavrazinha, ó. Muito bom. Anota aí no caderno, que é para nós irmos crescendo o vocabulário. Alright? Come on, everybody. Bom, nós temos aqui mais um texto digital, né? Só pelo formato, mais cultura, e ele traz vários itens aqui que são explorados em cada um desses links. Aí ele diz o seguinte: analise a seção de notícias presentes na imagem anterior e responda: a que tipo de público a seção se destina? Explique quais elementos fizeram com que você chegasse a essa conclusão. Então você vai dizer qual é o público, né? Qual o público se destina e que elementos levaram a essa conclusão. Eu tenho esses itens, eles são voltados para qual público? Então tem o item 1, o item 2, o item 3, o item 4. Observando que eu tenho o verbal e o não verbal, que é também um ajudante nosso, né? Ele consegue nos repassar muitas ideias, tá? Então, nessa prática, resolução de questões, nós estamos trabalhando aqui com textos. Então, ele diz aí o John Grant, né? I'm sensitive. I spent a lot of time trying to destroy that. Eu sou muito sensível, né? Eu passo muito tempo tentando destruir isso. It's not you, it's me. Não é você, sou eu. How the fair broke up with. Ó, cuidado que o verbo to break up with. To break up with someone. Cuidado que aqui é o verbo terminar. Romper com o relacionamento. Tá? Break up with. Romper com o relacionamento. Olha aqui, ó. Doctor Who. Então, as mulheres do Doctor Who. E aqui, Cowboys and Superheroes. The most exciting video games. Olha aqui. 2018. Então, nós temos aqui várias temáticas e ficou muito tranquilo. Por isso, a sessão se destina a um público mais jovem, né? Então, o público mais jovem. Nós temos a própria plataforma utilizada, tá? Ele apresenta, né, ó, notícia sobre jogos, né, de videogame. Subentende-se aí que é mais para o público jovem, né? Séries de ficção científica. Tá?
Produtos que são associados geralmente às pessoas mais jovens. Tá, ó, geralmente. Observação. Itens associados, geralmente, né, aos jovens. Não é que não tem aí os fãs, que nem eu, por exemplo. Eu não sou jovem, mas até hoje eu gosto muito dessas temáticas aí. Alright? Olha outro tipo de competências e de habilidades que nós estamos vendo aqui. Então, as tarefas, elas vão visualizando, né, essa tendência que nós conseguimos ter nas provas. Então, como é que eu posso suprir isso? Através do treino. Um texto agora um pouco maior, não tem imagem nenhuma, mas eu consigo, de antemão, já observar algumas coisas que eu conheço. Vamos lá, por um exemplo. Tem alguma palavra que pareça, não é? Alguma palavra que você tem o hábito de ver, alguma palavra cognata. Vamos às palavras fáceis, ó. Telefone, chamada, por favor, God, né? Let, telefone, him, me, now, dear God, let him call me now. Olha o tanto de palavras do nosso dia a dia, né? Ó, I want, ask, perguntar, né? Else, of you, thrill, want, I, tá? Então, se a gente for sair marcando as palavras que você já tem o hábito de ver, você consegue visualizar que são muitas. Então, ao invés de você fazer uma tradução dessa, eu vou aonde? Logo aqui. Ó, um conto é uma obra de ficção que pode ser narrada em terceira ou primeira pessoa. No trecho do conto, o fervor religioso de uma pessoa à procura de Deus, a possibilidade concreta de um telefone tocar, uma promessa que está condicionada a uma ligação telefônica, o amor de uma pessoa que ligará para um amado, a ansiedade de uma pessoa à espera de um telefone. Se você analisar, logo de primeira a pessoa está dizendo assim, por favor, Deus, ó, por favor, Senhor, deixe-o, né, me ligar agora. Querido Deus, let him call me now. Deixa ele me ligar agora. Eu não vou te pedir nada mais, ó. Não mais te pedirei. Ó, não vou pedir mais nada. I won't ask anything else. Do Senhor. Verdade que eu não vou. It is not very much to ask. Não é muito eu te pedir isso. Tá? It would be so little to you. É pouco, né? É um pouquinho para você. Tipo, bem pouco. Uma coisa mesmo, quase que insignificante. Eu só quero que ele me ligue agora. Por favor, Deus. Por favor, por favor, por favor. Percebeu? Essa primeira parte. A pessoa está aí recorrendo, né, a Deus para que essa pessoa ligue. Tudo bem? Então, demonstra a ansiedade de uma pessoa à espera desse telefone. Essa pessoa aí. Bacana? Então, nós temos aí resposta letra E. Dando continuidade aos conectores, nós sabemos que as preposições, elas são muito utilizadas. E aqui alguém me perguntou se dica de leitura, dica de... Tem alguns sites que eu posso entrar? Tem, gente, são gratuitos, tá? Por exemplo, esse aqui, ó, tem muita atividade gratuita,
tá? Tem muitos flashcards, muitas atividades onde você pode, senhores, trabalhar os mais variados assuntos. Então ele diz aqui, where's, né, ó, where's the monkey? É onde está o macaco? Onde está o macaco? Bom, você consegue visualizar a presença da bola. Então você tem a bola e você tem uma box. Então você está observando que ela está na frente do lado da caixa, em cima da caixa, tá? Entre as caixas, debaixo da caixa e, olha só, na frente da caixa. É isso que ele quer que tenhamos como prática. As preposições, elas são vocábulos, né, com capacidade de me dizer o lugar. Olha lá as keywords. Nós temos a palavra monkey, né? Nós temos a palavra monkey, tá? Nós temos aqui a nossa preposição on, e nós temos a palavra ball, e nós temos a palavra box. Olha a preposição on. Está me demonstrando que ela está, ó, sobre a caixa. Então, on the box. On the box. Tá? Então, você tem aí in the box. Você agora tem, ela não está mais on the box, mas olha onde que ela está. In the box. Tá? Então, nós temos a preposição on em cima com contato. E nós temos a preposição in dentro, né? In, dentro. Nós temos agora under, que é embaixo, tá? Under, embaixo. Nós temos agora next to, perto de, next to, perto de, next to, perto de. In front of, na frente, né? In front of, na frente. Behind já seria atrás, né? In front of, na frente. Ou behind, né? Olha aí o behind. Já está atrás. In front of, na frente. E o behind, atrás do box. Certo? O between é entre dois. Tá? Entre dois. Quando você quer dizer entre vários, ó, entre vários, você diz among, tá? Entre vários, você diz among, tá? Entre vários, você diz among. Aqui é entre dois. Ela está entre as duas caixas. Você tem a box number 1 e você tem a box number 2. Tá? Então tá entre dois. Então agora, where is the monkey? Onde está o macaco, né? Lembrando que você tem monkey e você tem ape. Ambos são macacos, um com rabo e o outro sem rabo. Tá? Então, quando você ouvir essa palavrazinha ali, também se refere a macaco. Só que você vai ter um com rabo e um sem rabo, tá bom? Basicamente isso. It's on the box. It's on the box, né? Ele está sobre, ó, on the box, sobre a caixa e tem contato. E professor, e se não tiver contato? Se não tiver contato, a preposição é over, que quer dizer acima. Se não tiver contato, a preposição é over, né? Over. Se não tiver contato, é over. Over your hand. Over your head, né? Acima da sua cabeça. Tá? E agora, vemos lá que eu tenho que colocar
a estruturação, esse macaco ele está aonde? Observe que agora ele está dentro da caixa. Dentro da caixa. Então, vou dizer que ele está it's in the box. Ele está dentro da caixa, né? Ele está dentro da caixa. Está dentro da caixa. E agora? Onde é que esse mocinho está? Está tendo contato? Então, eu vou dizer on, tá? On. Eu vou dizer que ele está sobre a mesa, né? Eu vou dizer que ele está sobre a mesa. Tá? Eu vou dizer que ele está sobre a mesa, porque tem contato. Ó. Se tem contato, olha lá, você vai dizer on. Tá? Ó. Se tem contato, on. Ó, observe aí muito bem se tem contato. Se não tivesse, era over. Vamos supor que eu tivesse agora aqui a mesa, né? A minha mesa aqui muito chique. E tivesse aqui, ó. E tivesse justamente aqui uma lâmpada. Aí eu vou dizer que a lamp, ó, over the table. A lâmpada sobre a mesa, tá? Over. Porque a lâmpada, ela está sobre. Olha aí a lâmpada. Inclusive muito mal desenhado, né? Mas a nossa memória, ela chama atenção por isso. Ou o ridículo ou o belo. Nunca mais ou menos. O que agora aconteceu? Temos um bank, né? O que é um banco. Ele está under. Tá? Está under. Ele está debaixo do banco. Under. Ele está debaixo do banco de praça, né? Under. It's under the bank. Está debaixo do banco, tá? Vamos mais. Agora eu vou dizer que é a nossa árvore. Árvore, né? Ó, tree. Tudo bem? Eu vou dizer que ele está perto. Next to. Esse next to quer dizer perto da árvore. Tree quer dizer árvore. Tá? Não confundir com three. Three, número 3. Free é livre, é gratuito. Tree é árvore. E agora? O nosso monkey, ele está entre essas duas caixas, ó. Entre dois itens. Então, você vai colocar aí o between. It's between. Está entre as caixas. Olha aí, box. The box. Entre as caixas, tá? Entre as caixas. Agora ele está behind the bike. Ele está atrás, né? Behind, ele está por trás, né? Da bicicleta, bicycle, bike. Olha aí, atrás, né? E se ele tiver agora na frente do carro? In front of. Ele está na frente, in front of, na frente, né, do carro. Na frente do carro. O monkey, ele está na frente do carro. Tá? Olha aí outra preposição que me fala sobre o lugar, né? O lugar de algo. Tá? Agora nós vamos sair um pouco das link words, desses conectores, e vamos falar um pouco sobre o texto, gênero textual, quadrinho. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, ou seja, histórias narradas compostas
por imagem, são imagéticos, né? Sua denominação varia entre arte sequencial, nome atribuído pelo famoso quadrinista americano Will, narrativa figurada e literatura ilustrada. As histórias em quadrinho, elas podem ser vistas como revistas ou em jornais, né? Pode ser visualizadas no formato de tirinha. Característica: balões de variados tipos e formas que mostram os diálogos dos personagens ou suas ideias. Então você tem um texto, né, oralizado, escrito, tá? Onde ele traz aí formatos diferenciados. Possui elementos básicos de narrativa, tais como personagem, enredo, lugar, tempo, desfecho. Sequência de imagens que montam uma cena. Então ele sai de um item cronológico. Então as tirinhas, elas são muito boas de serem trabalhadas. As histórias em quadrinho são consideradas textos literários de entretenimento. Esse gênero textual é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, o que facilita a compreensão. É óbvio. Tá? A primeira história em quadrinhos com as características que conhecemos hoje foi publicada em 1894 nos Estados Unidos, uma revista chamada Truth. Tá? A autoria é do americano Richard. Meses mais tarde, o jornal The New York World começou a publicá-la oficialmente. Essa HQ intitulou-se The Yellow Kid e narrava as peripécias de uma criança que vivia nos guetos de Nova York, sempre vestida com uma grande camisola amarela. A personagem comunicava-se por gírias, utilizando uma linguagem bastante coloquial e trazia reflexões sobre a sociedade de consumo e questões raciais e urbanas, né? Então, os quadrinhos, as tirinhas, elas também têm essa pegada social, tá? No Brasil, Manuel de Araújo Porto Alegre, Manuel de Araújo, ficou muito conhecido como o primeiro quadrinista do país, né? Tendo produzido inicialmente em litografia a primeira sátira e a primeira revista ilustrada de humor do país. Em 1905, foi lançado aí a revista Tico Tico, considerada a primeira revista em quadrinhos do Brasil, desenhada por Renato de Castro. Em 1930, as tirinhas passaram a compor a revista com personagens famosos do exterior, como o Camundongo, o Mickey Mouse, tá? O Gato Félix, que passam a ser publicados no Brasil. Já na década de 60, Ziraldo, famoso cartunista brasileiro e o criador do Menino Maluquinho, lançou a revista Turma do Pererê. Nesse mesmo ano, nasceram os primeiros personagens de Maurício de Souza, talvez seja um dos mais conhecidos até hoje. Outro grande cartunista brasileiro, Cebolinha, né? Olha só, Cascão, que é, olha como estão velhinhos, né? Ó, década de 60, Cebolinha, Cascão, a Mônica, já é de 63, tá? Criando assim a famosa Turma da Mônica, que passou a ser publicada na Folha de São Paulo e posteriormente ganhou a sua própria revista. Muito utilizado nos vestibulares, em nossas provas, certo? Olha aí o que é que aconteceu com esses meninos e que nós temos aí já o primeiro desafio, envolvendo aí uns cartoons, charges, tirinhas, quadrinhos. Tá? Nesse texto, os cachorrinhos estão na fila, são educados, mas o primeiro não está muito feliz. Se você analisar, nós temos aqui as linhas cinéticas, nós temos aqui, ó, que eles não estão muito tranquilos, eles estão impacientes, tá? Observe que o nosso ilustríssimo,
ele está no poste, lendo aqui, ó, a sua revista. Ele está, ó, com a carinha de boa. O que normalmente o cachorrinho vai fazer quando ele vai até um poste, tá? Demarcar o lugarzinho dele lá. Então ele diz que eu odeio, né? Odeio isso. Quando as pessoas, people, né? Ó, quando as pessoas, elas estão lendo no bathroom, banheiro. I hate it when people read in the bathroom. Eu detesto quando as pessoas leem no banheiro, tá? Então, criam um plano para assustar o menino que está lendo. Desejam perguntar ao menino onde fica o banheiro mais próximo. Pensam que o menino também usa a árvore como banheiro, né? E aqui nós temos uma árvore, né? Querem ler a revista que o menino está lendo. Então, tá aí. Eles estão a fim de usar aí esse caule aí, né? Da árvore. Então, a resposta, letra C de carambola. Que deixei já o comentáriozinho para vocês, certo? Nesse texto, no trecho I hate it when people read in the bathroom, o ponto de exclamação ele foi usado para qual finalidade? Apresentar um pedido, indicar um espanto, mostrar surpresa, reforçar uma reclamação. Olha, se você analisar para a carinha, né, para a feição, tá, você já sabe que ele vai partir para reforçar essa reclamação. Olha, eu fico chateado quando eles leem no banheiro. Não, significando dizer aí que a árvorezinha ali é feita para que eles fizessem o xixi deles. Certinho? Então tá aqui o comentário também da questão. Muito tranquilo de trabalhar. Outro padrão envolvendo também tirinhas é fazer uma análise estrutural de todos esses balões. Eles podem sim fazer aí essa estruturação envolvendo parte integrante. Para tanto, vou pedir aí ao meu diretor que deixe aí os 2 últimos minutos para respondermos a última questão de hoje. Muito bem. O verbo look, no primeiro quadrinho, está no simple present.
Olha aí, ó, no primeiro quadrinho, simple present, não, isso está errado. Marca com X o que está de acordo com o texto. Então está errado, não é simple present, ele está no imperativo. Awake está no sentido de adormecido. Não, porque awake não é adormecido, mas sim no sentido de desperto, de acordado. Tá? Acordado. O vocábulo and é uma conjunção e tem ideia de adição. Perfeito. A tradução dele, inclusive, é i. Tá? Então, ó, o item 3 está presente. Is é o verbo to be no presente. Com certeza, não precisa nem você bater muita cabeça, né? When significa onde? Não. Significa quando. Quando. Onde é responsabilidade do where. Tá? Always significa raramente? Não. Always significa sempre. Sempre, tá? Sempre. Lembrando que raramente fica por conta do seldom, do rarely, aqui ó, pronto. Wake up significa acordar, wake up, tá? Wake up, tá? E o I é um pronome objeto, não é que seja objeto, ele é um subject, ele é um pronome sujeito. Ele é um pronome sujeito. Então, apenas os itens 3, 4 e o 7 estão corretos. Aí seria uma outra modalidade de trabalho. E that's all, folks. Por hoje é só, pessoal. Na próxima sexta-feira, iremos nos encontrar para mais treinamento aqui com vocês na segunda série. See you guys. Thank you very much.